Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Leonardo da LMB Lab. No vídeo de hoje, parte 3 a respeito da playlist de cabeça e pescoço. Nesse vídeo nós vamos ver a osteologia do crânio externa em uma vista anterior lá. Então é o seguinte pessoal, nós vamos começar a ver aqui parte da osteologia do crânio, começando com a porção externa do crânio. Caso você esteja perdido, veja o primeiro vídeo dessa playlist aqui, que eu comento a respeito dessas vistas. Vista interna, vista externa, vista anterior, lateral, posterior, superior, inferior, aqui, enfim, todas as vistas lá, tá? No vídeo de hoje, vista anterior. E quando a gente fala na vista anterior, particularmente, existem 5 estruturas que nos interessam. A gente fala vista anterior do crânio, essas 5 estruturas têm que vir à nossa mente. Por exemplo, aqui, ó, a fronte, a órbita, região nasal, maxilar e a mandíbula lá. Só que o que acontece, pessoal? 2 desses tópicos a gente não vai ver no vídeo de hoje. Por quê? Mandíbula a gente viu no vídeo passado, tá? E as órbitas a gente vai ver quando a gente for estudar o olho, tranquilo? Então, no vídeo de hoje a gente vai estudar fronte, região nasal e maxilar. Tá? Eu achei mais didático tirar a órbita daqui e colocar lá junto com o estudo do olho, porque essas estruturas vão fazer mais sentido lá do que aqui. Vocês vão ver na sequência dos vídeos aqui. Tranquilo? Por que eu estou citando isso? Porque olha dentro da órbita aqui, a quantidade de osso que tem aqui. Todas essas faces desses ossos possuem uma nomenclatura específica. Existem forames aqui que a gente precisa saber essa relação com os músculos aqui do olho. Enfim, diversas estruturas que fazem mais sentido ser estudadas junto com o olho. Tranquilo? Mandíbula a gente viu no vídeo passado. Então só uma revisão rapidinha aqui, ó, uma vista anterior. O que a gente está vendo aqui na mandíbula lá? Lembre, a mandíbula possui um corpo, que é anterior e medial, e a mandíbula possui 2 ramos aqui, ó, que são mais posteriores e laterais lá. Lembre, como transição do corpo para o ramo, anteriormente nós vamos encontrar aqui, ó, essa estrutura, como que é o nome? Linha oblíqua. E essa outra aqui, ó, transição lá na região posterior é o ângulo da mandíbula. Atenção para essas estruturas na hora da prova. Perceba, vista externa da mandíbula. O que a gente está vendo aqui, ó, mais nessa região anterior? Ó? Os forames mentuais. Né? Perceba, corpo da mandíbula e vista externa. Não confunda com o forame mandibular, que fica lá na vista interna e no ramo da mandíbula. Note aqui também, ó, nessa região do queixo, entre aspas, né? Nós vamos encontrar o que, ó? A protuberância mentual, que dá o formato para o queixo, e lateralmente a protuberância mentual, ó, nós vamos encontrar aqui, ó, os tubérculos mentuais lá. Beleza? Tranquilo? Revisão rapidinha. No vídeo passado a gente entrou em um pouquinho mais de detalhe lá, né? Então no vídeo de hoje nós vamos estudar fronte, região nasal e maxilar. Perceba que a fronte, ela corresponde a essa porção óssea aqui, ó, do osso frontal, que está localizada acima das órbitas lá. Tá? Então as órbitas aqui, acima é a fronte aqui, ó. Show? Vamos começar vendo as estruturas ósseas da fronte lá. Avançando então aqui para os acidentes ósseos da fronte lá. Primeira estrutura que nós vamos ver aqui são os arcos superciliares aqui, ó, essa estrutura que eu estou passando o mouse lá, que correspondem a elevações ósseas localizadas acima aqui da órbita, e elas se estendem até esse ponto central que eu fiz em amarelo, que é chamado de glabela, que já é o segundo item da nossa lista. Tá? O que é a glabela? Já volto aqui nos arcos superciliares. A glabela, ela é uma depressão pequena que fica localizada entre os 2 arcos ciliares lá. Então, para resumir, né, os arcos ciliares são essas projeções ósseas, essas elevações ósseas aqui, ó, que vão se estender até a glabela lá. E a glabela, por sua vez, fica localizada entre esses 2 arcos superciliares. A gente vai conseguir ver um pouquinho melhor a glabela em uma vista lateral. Já vou mostrar para vocês lá. Enfim, avançando para a terceira estrutura aqui da nossa lista lá, que é a margem supraorbital, que nada mais é que a margem superior da órbita. Eu só estou colocando essa estrutura aqui para a gente lembrar dos forames supraorbitais. Atenção para essa estrutura. Por quê? Os forames supraorbitais, eles ficam localizados na margem supraorbital, sendo mais específico nessa região medial da margem supraorbital. Bem esses pontinhos aqui, ó, que eu estou passando o mouse ali. Eu queria ressaltar para vocês que esses forames, você pode encontrar na literatura, eles sendo chamados também de incisuras supraorbitais lá. E aqui, particularmente, o que nós vamos encontrar transitando aqui? O nervo e os vasos supraorbitais lá, mesmo nome, né? Forame supraorbital contém os vasos supraorbitais e o nervo supraorbital.
Consequentemente, só fazendo uma associação para a gente evitar ficar memorizando, olha esse cara aqui, ó. Quem que você acha que é ele aqui, ó? Forame infraorbital. O que você acha que vai transitar por ele? Nervo infraorbital e os vasos infraorbitais. Tranquilo? Enfim, voltando aqui. Nós vamos encontrar aqui, ó, um acidente ósseo chamado processo zigomático do osso frontal, que corresponde a uma projeção localizada aqui nas laterais do osso frontal, que é responsável por se articular com o osso zigomático aqui, ó. Então vou dar um zoom só para a gente ver isso aqui um pouquinho melhor, ó, que nós vamos encontrar diversos desses processos com o nome de outros ossos aqui nessa região. Já vou te dar outros exemplos também. Então perceba, osso frontal aqui, perceba essa projeção óssea que eu estou passando o mouse aqui, ó. Isso aqui é o processo zigomático do osso frontal. E ele é o responsável, ele que se articula com o processo frontal do osso zigomático. Então perceba, é um fuzuê de nomenclatura aqui, né? Mas isso pode cair na prova prática. Então atenção, o osso zigomático é esse aqui, ó. E ele vai se articular com o osso frontal. Mas esses processos possuem nomes diferentes. Então o osso frontal, ó, ele possui o processo zigomático. Note aqui na imagem, ó, na legenda do Moore, ó. Aqui, quando a gente fala do osso zigomático, a gente vai encontrar o processo frontal do osso zigomático se articulando com o processo zigomático do osso frontal lá. O nome é meio confuso, né? Mas só inverte aqui essa relação. Por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco esse outro processo aqui, ó, tá? Que é do maxilar com o frontal. Como que você acha que é o nome desse cara aqui, ó? Hã? Processo frontal do maxilar. Ó a legenda aqui em cima. Processo frontal do maxilar. Por quê? Porque é a porção do osso maxilar que vai se articular aqui com o osso frontal lá. Beleza? Tranquilinho? Próxima estrutura que nós vamos estudar aqui, ó, é a sutura frontal, ou também chamada aqui de sutura metatópica, essa estrutura que eu estou passando o mouse aqui. E ela corresponde a uma sutura, uma conexão, uma articulação fibrosa entre os dois ossos frontais embrionários, porque isso aqui pode ficar aberto, um remanescente ao nível da linha mediana aqui, ó, entre a união dos dois ossos frontais lá no período fetal lá. Beleza? É um problema na fusão desses dois ossinhos aqui no período fetal lá. Pode ficar aberta essa sutura aqui, ó, e daí ela é chamada de sutura frontal ou sutura metatópica lá. Beleza? Atenção para essa próxima estrutura aqui, ó, que é o násio. Tá? O násio ele é um ponto craniométrico que fica localizado no ponto mediano da sutura frontonasal. Tá? Só para a gente repetir. Perceba aqui que nós estamos vendo o osso frontal e aqui nós estamos vendo os dois ossinhos nasais, tá? À direita e esse aqui à esquerda. Essa sutura que eu estou passando o mouse aqui, ó, corresponde ao ponto articular entre o osso frontal e os ossos nasais, que é chamada, por sua vez, né, de sutura frontonasal. O que acontece? Esse ponto mediano, ó, bem aqui onde eu fiz em vermelho, é um ponto craniométrico que é chamado de násio, tá? Que é esse ponto mediano da sutura frontonasal. Atenção para as estruturas que eu colocar esse símbolo aqui, ó, que correspondem a pontos craniométricos lá. Beleza? E por fim aqui nós vamos encontrar a eminência frontal. A eminência frontal, ela corresponde a uma protuberância óssea aqui do osso frontal que fica localizada aqui acima das sobrancelhas, tá? E ela vai formar a testa aqui propriamente dita lá. Quero te mostrar o meu livro Lições de Anatomia. Esse, no caso, é o Lições de Anatomia do Coração. Você vai encontrar um roteiro completo com todos os tópicos anatômicos, imagens próprias, imagens tradicionais, imagens coloridas, tudo para facilitar o teu aprendizado. E no final você vai encontrar, por exemplo, ó, exames de imagem para você correlacionar com os achados radiológicos desse conteúdo anatômico. Avançando aqui agora para a região nasal, e particularmente nós vamos encontrar aqui 4 estruturas. Processo frontal do maxilar, abertura piriforme, espinha nasal anterior e as conchas nasais aqui inferiores. Atenção para a espinha nasal anterior, pensando na hora da prova prática lá. Pessoal, primeira estrutura aqui, processo frontal do maxilar. Igual a gente viu agora há pouco, né? Esses processos correspondem ao ponto articular entre dois ossos ali. No caso, né, corresponde a uma projeção óssea do osso maxilar, que se estende aqui, ó, superiormente, onde eu estou passando o mouse, para se articular com o osso frontal lá. Seria bem essa estrutura aqui, ó, que eu estou passando o mouse aqui agora. À direita e aqui, ó, à esquerda. Perceba, fica
esses processos frontais do maxilar ficam localizados lateralmente aos ossos nasais aqui, ó. Só para você olhar na legenda aqui do Nether, ó, tá? Processo frontal lá, do maxilar. Tranquilo? Segunda estrutura é a abertura piriforme. E a abertura piriforme nada mais é que essa abertura anterior da cavidade nasal. Eu tentei desenhar essa abertura aqui, ó, para você visualizar. É a abertura, tá? Não existe, por exemplo, uma estrutura específica para ser setada na hora da prova, porque ela é uma abertura, por exemplo, igual a rima bucal, né? É a abertura entre os lábios, né? Então aqui seria a abertura anterior da cavidade nasal. Eu apostaria nessa estrutura pensando talvez, né, numa prova teórica, tá? Enfim, espinha nasal anterior, perceba, ela fica aqui, ó, abaixo da abertura piriforme, perdão, tá? E ela corresponde aqui a uma projeção óssea com formato triangular aqui. Novamente, essa aqui também é uma outra estrutura que a gente vai conseguir ver um pouquinho mais essa extensão dela em uma vista lateral. Igual eu comentei com vocês com a glabela aqui, ó, a espinha nasal anterior também é uma estrutura um pouquinho melhor de ver na vista lateral aqui do crânio lá, tá? E perceba que ela fica localizada, a espinha nasal anterior, ó, ela fica localizada bem na linha mediana aqui, ó, dessa porção anterior do maxilar, logo abaixo aqui, ó, da abertura piriforme lá. E por fim, perceba que dentro aqui, ó, dessa abertura piriforme, a gente consegue ver o interior da cavidade nasal. E uma das estruturas que a gente vê aqui, ó, são as conchas inferiores, ó, as conchas nasais inferiores. Quero relembrar você que essas estruturas, as conchas nasais inferiores, elas são ossos independentes. E essas conchas aqui, ó, elas têm esse formato curvado aqui, ó, para melhorar o contato com o ar. Tá? Também são chamados de cornetos, né? A gente vê isso melhor na playlist de aparelho respiratório lá. Beleza, pessoal? Avançando aqui para o próximo slide, que são as estruturas aqui do maxilar. E particularmente, nós vamos encontrar 5 estruturas lá. Começando aqui com o processo zigomático do maxilar, que corresponde aqui a essa projeção óssea em direção do osso maxilar, que vai ser responsável por se articular lateralmente com o osso zigomático, ou seja, processo zigomático do osso maxilar corresponde a essa projeção lateral óssea que vai se articular com o osso zigomático, como nós estamos vendo aqui. Perceba, a esquerda e a direita são estruturas pares, tá? Aqui onde eu fiz esses pontinhos aqui, corresponde ao corpo do maxilar, que corresponde a essa porção da maxila localizada inferolateralmente à abertura da cavidade nasal, né? Que aqui a gente não tem essa noção de profundidade, né? Então a gente não tem essa noção do formato do maxilar, mas seria essa região ao redor aqui, ó, da abertura piriforme, lá onde eu fiz mais ou menos com essas bolinhas aqui. Tranquilo? Nós vamos encontrar também nessa região aqui os forames infraorbitais, igual eu tinha comentado com vocês, né? Infraorbitais, abaixo da órbita, né? Então a gente já pensa nesse cara aqui. E como conteúdo, a gente vai pensar nos vasos infraorbitais e no nervo infraorbital lá. E por fim aqui, né? Por fim não, ainda tem mais uma, né? Nós vamos encontrar aqui os processos alveolares. Lembra do vídeo passado que eu comentei a respeito da mandíbula? A mandíbula também possui processos alveolares. E cuidado, né? Os processos alveolares são os furos no maxilar e na mandíbula que abrigam os dentes. Tá? É o furo. O processo alveolar é o furo no maxilar. É o furo na mandíbula. No interior desse furo, nós vamos encontrar os dentes lá. Tá? E a articulação, o nome é gonfose. Nós vamos ver isso futuramente também. Beleza? Tranquilinho? E por fim aqui, ó, sutura intermaxilar. Marca o ponto de fusão aqui, ó, entre as duas maxilas aqui, ao nível da linha mediana. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like para ajudar o teu parceiro. Torne-se membro para você ter acesso a vídeos exclusivos do nosso canal. Grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.